Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui, queridos, mais uma vez, para falarmos do amor de Jesus e ouvir também o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos estar falando nessa noite sobre Naamã. Abra sua Bíblia. Vamos meditar juntinhos na palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Nós vimos aqui, uma menina, ela foi levada cativa e mesmo assim ela não deixou de florescer. Ela não deixou de dar fruto. Ela na casa de Naamã, e ela fala com a esposa de Naamã sobre Eliseu, um profeta que tem em Samaria. E o que acontece quando ela fala sobre o profeta? A mulher de Naamã, ela colocou em seu coração uma esperança. Esperança essa que muitas vezes ela nem tinha mais. Porque naquela época a lepra, ela não tinha cura. Ela não tinha cura. E quando a menina fala de Naamã ser curado por um profeta que estava na cidade de Samaria, ela então criou a esperança dentro do seu coração. É tão bom quando nós temos esperança. É tão bom quando nós temos fé. O que é esperança? É a espera de algo. E o que é fé? É a certeza das coisas que queremos ou que temos, mas que ainda não está na nossa visão. E essa mulher, então, ela colocou essa esperança em seu coração. E ela aguarda o seu esposo chegar. E ela fala para o seu esposo que em Samaria tinha um profeta que podia curar aquela lepra. Veja bem, Naamã, ele tinha posição. Ele tinha posição. Ele era um homem valoroso, como nós lemos aqui, mas porém leproso. Havia uma enfermidade sobre a vida de Naamã. Aleluia. Ele era valoroso, mas ele tinha essa enfermidade sobre sua vida. A enfermidade, queridos, ela ataca qualquer pessoa, independente da pessoa ser valoroso ou independente da pessoa não ser. A enfermidade chega. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas a palavra de Deus também diz para nós: tende bom ânimo. Aleluia. Tende bom ânimo. Não é porque a pessoa está enferma que a pessoa vai se entregar, não. Tende bom ânimo.
uma esperança. É necessário ter uma fé dentro de nós. Uma fé que uma vez foi dada para nós. Nós precisamos exercitar essa fé. Nós precisamos exercitar essa fé. Nós precisamos confiar e crer que Deus pode fazer o milagre acontecer na nossa vida. E era isso que essa menina tinha. Ela acreditava, ela tinha fé que Deus, através de um profeta, poderia curar o seu Senhor. E Deus pode fazer o milagre acontecer na tua vida, o milagre acontecer na minha vida. Nós precisamos crer, não é isso que a Bíblia diz para nós? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então é necessário que nós venhamos a crer. O que aconteceu também com a mulher de Naamã. Quando a menina falou, ela creu. Eu preciso falar com Naamã. E quando ela conta para Naamã, Naamã também creu. Tanto que ele foi até Eliseu. Se ele não acreditasse, ele podia ter dito, não, eu não vou. Porque essa doença não tem cura. Ele poderia não ter ido. Mesmo com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade. Que Naamã, ele era um homem vaidoso. Porque ele tinha posição. Ele tinha posição. E muitas vezes não é diferente nos dias atuais. As pessoas têm uma posição, a pessoa torna-se vaidosa, se sente imbatível, e não é bem assim. E não é bem assim. O dia mau chega para qualquer um. Quando nós temos Deus em nós, no nosso coração, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, Ele estará conosco em todos os momentos de nossa vida, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Ele vai sempre estar presente na nossa vida, independente do deserto que venhamos a passar, independente do vento que se levante, Ele está sempre ali conosco, para nos dar a proteção devida. Esse é o Deus que nós servimos. Está sempre conosco. E a menina, ela saiu de Israel. Ela saiu de Israel, foi levada, aleluia, por Naamã. Ela mesmo em um ambiente estranho, desfavorável, ao qual ela podia ter em seu coração rancor, ódio, num ambiente desfavorável, aleluia, ela fala sobre o profeta. E quem é esse profeta? É o profeta Eliseu, um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. E quando fala Eliseu vai, Naamã vai a Eliseu. Só que ele não foi diretamente a Eliseu, como a menina havia dito. Tem um profeta em Samaria, um profeta. A palavra de Deus diz que Naamã, ele vai, mas ele não vai ao profeta, ele vai ao rei. Veja bem, aquilo que você precisa falar com Deus, vai a Deus. Muitas vezes nós damos volta, nós falamos do nosso problema com tantas pessoas. Com pessoas que muitas vezes a gente acha que é amigo. E a gente vai lá e rasga o nosso coração. A gente conta as necessidades. Contamos os nossos problemas. Nós precisamos confiar em Deus. Contar para Ele os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias. É para Deus que nós temos que contar. Naamã, ele foi ao rei. Não era o rei
Ele tinha que ir ao profeta de Deus, a um homem que conversava com Deus, um homem que falava com Deus, que obedecia a Deus. Hoje, nós não precisamos ir a profeta. Nós somos o profeta, nós somos. Então nós temos livre arbítrio de ir direto a Deus e conversar com Ele os nossos problemas, contar para Ele as nossas necessidades e também adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda nossa adoração. Hoje nós vamos direto a Deus. Não precisamos passar por sacerdote, não precisamos passar por ninguém. Vai direto a Deus, fala com Ele. Se prostra aos pés dEle, conversa com Ele, porque Ele te ouve. Quem sabe você está com uma enfermidade, quem sabe você está precisando, aleluia, de uma palavra, de um abraço, de um conselho, vai a Deus. Ele jamais vai te decepcionar. Muitas vezes nós falamos com um amigo, aí daqui a pouco os nossos problemas estão aí nas redes sociais, porque falamos com pessoas erradas, pessoas que muitas vezes nós confiamos, mas que a pessoa não era confiável. Vai a Deus, conta os seus problemas para Ele. E Eliseu vai, Naamã vai a Eliseu. Mas chega lá, Eliseu manda um recado para ele, Eliseu não se apresenta. Naamã deve ter ficado furioso. Ele esperava que o homem de Deus fosse lá e colocasse a mão nele. E não precisa, querido, não precisa. Aleluia, basta, nós falamos isso na semana passada, basta uma palavra. Basta uma palavra. Eliseu ordena que aquele homem vai se banhar. Mas aquelas águas não eram águas tão limpas. E Eliseu fala para ele, manda ele, Eliseu no versículo 10, Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Aleluia. Quando Eliseu fala para ele ir ao rio Jordão, que não era águas claras, mergulha 7 vezes, se banha 7 vezes. Eliseu garantiu para ele, deu uma garantia. A sua carne se tornará e ficará purificado. Eliseu deu uma garantia, que ele podia se banhar por 7 vezes. Estava garantido a sua cura. Eliseu falou isso com ele. Mas o orgulho de Naamã não permitiu que ele fosse. Porque na terra dele tinha águas mais limpas. Nem sempre o que a gente tem, que parece melhor, que parece mais importante, nem sempre é. Nem sempre é. Muitas vezes aquilo que a gente não dá a mínima. Muitas vezes fazemos pouco caso. Muitas vezes aquilo está 1000 vezes melhores do que o que os nossos olhos estão vendo. Nem tudo que os nossos olhos veem, aleluia, é certo, é o melhor. Nem tudo que os nossos olhos veem é o melhor. E aos olhos de Naamã, na sua terra tinha águas melhores. Aleluia. Mas os servos de Naamã falam para ele, meu senhor, se ele lhe pedisse uma coisa mais difícil, se pedisse ouro, prata,
coisas impossíveis, mas é só se banhar. Era uma coisa simples. Ali era uma obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então Naamã volta e decide se banhar no Jordão. E eu fico imaginando cada mergulho que Naamã dava. Deu o primeiro mergulho e continuava leproso. Deu o segundo, o terceiro. Muitas vezes nós queremos a nossa bênção, o nosso milagre em primeiro lugar. Nós queremos rapidinho, mas não é assim. Os nossos planos, aleluia, tem que estar alinhado com os planos de Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Mas se não for, vai acontecer no tempo dele. Porque os caminhos do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos. A Bíblia diz isso para nós. Naamã, ele precisou dar os 7 mergulhos. Ele precisou se banhar 7 vezes, como havia dito o profeta de Deus. Quem sabe eu e você estamos precisando dar esse mergulho. Aleluia. Quem sabe nós estamos precisando nos prostrarmos aos pés do Senhor e ali deixar todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, e deixar que Ele venha fazer o melhor na nossa vida. O melhor que Deus tem para nós muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. E Naamã ficou curado. Se cumpriu a palavra de Deus através do profeta. 7 banhos. Aleluia. Muitas vezes nós prostramos aos pés do Senhor uma vez, prostramos 2, 3 e desistimos, porque o nosso sonho não se concretizou, porque aquilo que nós pedimos não fomos atendidos. Naamã, ele precisou dar 7 mergulhos, e nós muitas vezes nos prostramos 3 vezes e desistimos. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé. Não importa quantos mergulhos nós tenhamos que dar. Não importa quantas vezes teremos que nos prostrar aos pés do Senhor. A ordem é para marchar e não parar. É para continuar. Quantas vezes forem necessárias. A nossa bênção muitas vezes não está no início. E muitas vezes também não está no meio. Mas está no fim. Aquele que for fiel até o fim receberá o seu galardão. Então, queridos, que nessa noite nós venhamos a buscar mais, a orar mais, a confiar mais. Porque Deus, Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Assim como Ele fez o impossível na vida de Naamã. Que naquela época era impossível alguém leproso ficar curado. Aos olhos da medicina não tinha jeito, não tinha cura. Mas só que a medicina esqueceu que nós temos um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Quem sabe você hoje está precisando que o impossível venha acontecer na sua vida, que o impossível venha acontecer na sua família, na sua parentela,
aqueles que se encontram perto, aqueles que se encontram distante. Nós vamos nessa hora falar com Deus e pedir a Deus para enviar os teus anjos até essas pessoas. Pedir a Deus para falar a esses corações que ainda tem jeito, que ainda tem jeito. Aleluia. Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nós. Ele está pronto para nos ouvir. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Fale com Ele. Fale com Ele. Aleluia. Jesus vai voltar para buscar o teu povo. Ele vai voltar. Você está preparado para ir com Ele? Ou você desistiu de ir com Jesus? Ainda dá tempo de você se reconciliar, de você voltar e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus volta. Ainda dá tempo, porque Ele ainda não voltou. Ainda dá tempo. Aleluia. Nós vamos estar orando nessa hora. Se você ainda não aceitou Jesus, você tem liberdade para digitar aí: eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da sua casa, conversa com o pastor, mas não se permita ficar de fora da grande festa que vai haver no céu. Amém? Vamos orar? Apresenta tuas causas a Ele, as tuas necessidades, porque Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, estou aqui unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos do outro lado. Muitos pedindo, Deus amado, cura, precisando de cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Assim como o Senhor curou Naamã, o Senhor também pode curar os meus irmãos do outro lado, Pai. O Senhor pode trazer cura a este lar. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Nós colocamos essa causa, Deus, nas tuas mãos. Visita, Deus, essa família, meu Pai. Visita essa mãe que está clamando aí, ó Deus amado, pedindo pelos seus filhos, ó Pai. Entra com providência, meu Deus. Traga libertação, Senhor amado, nessas vidas. Traga transformação, renovo, mudança, Pai. Guarda, Senhor, os passos dos teus filhos. Guia, Senhor amado, pelo teu caminho. Abra as portas, Senhor amado. Abra as comportas dos céus e derrama das suas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. O Senhor pode fazer além daquilo que nós temos pedido, além daquilo que nós temos sonhado.
Visita, Deus. Visita nessa hora. Vá ao encontro, meu Pai. Toca nessas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus. Visita os hospitais. Quantas pessoas, ó Deus amado, nessa hora, até desenganado, ó Pai amado, pelos médicos. Mas nós sabemos que a medicina é limitada, Deus. Mas nós cremos num Deus ilimitado que vai além da medicina. Visita os teus filhos, Pai, que se encontram acamados. Vai de leito em leito, meu Pai. Vai tocando de pessoa em pessoa. Sopra nas narinas, Deus, o fôlego de vida. Visita também, ó Deus amado, os orfanatos, os asilos. Visita os presídios. Todas as instituições, ó Pai, de caridade. Que o Senhor venha visitar, Pai. Visita cada rua, cada beco, cada esquina. Onde os nossos jovens, ó Pai amado, estiverem perdidos, que o Senhor venha tocar em cada coração. Que o Senhor venha falar em cada coração. Que o Senhor venha mudar a história, meu Pai. O Senhor é o único que pode quebrar protocolo e escrever nova história para os seus filhos. Cuida, Pai. Cuida, Senhor. Cuida do nosso Brasil, nossos governantes. Fala em cada coração, em nome de Jesus. Visita também todas as igrejas, Pai, da face da terra, os pastores. Nós colocamos nas tuas mãos aos teus cuidados. Sê com cada pessoa, Deus, que passar por esse vídeo, que orar junto comigo, Pai. Se for de tua vontade, que o Senhor venha mudar a história. Que o Senhor venha, ó Deus amado, fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Cada pessoa lá do YouTube que pede oração. O Senhor conhece as necessidades lá dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão inscritos, aqueles que muitas vezes só passam e oram. Eu peço misericórdia ao Senhor sobre essas vidas. Que o Senhor venha alcançar cada vida, Pai, derramando da tua graça, do teu amor, e que sua infinita misericórdia, Deus, venha alcançar a cada um deles, com cura, com libertação, com mudança de vida, com transformação. Cuida do teu povo, Deus. Cuida dos nossos ouvintes. A cada um deles, Pai, nós colocamos nas tuas mãos. E assim nós já também te agradecemos, Pai, pelos milagres que o Senhor tem realizado através, Senhor amado, dessas lives. Tantas curas o Senhor tem realizado, Pai. Muito obrigada, Deus. E assim nós já te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Deus, Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida, na nossa vida. Nós precisamos crer e confiar nele. E aquilo que Ele prometeu a nós, aquilo que Ele prometeu, vai se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Fique firme, que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Aleluia. E estaremos aqui na próxima segunda, se papai assim permitir. Não desista, porque se Deus é por nós, quem será
contra nós. Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor e até a próxima segunda. Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.